rápida aqui do dólar. Vamos basear no dólar futuro porque eles andam juntos, tá? Se tratando de momentos atuais, a análise gráfica ela não dá 100% de certeza, né? Porque a gente tenta prever o futuro. A gente olhando no gráfico um pouquinho mais anterior, 2 anos para trás, a gente entrou numa tendência fortíssima de alta, né? Pelos fatos que aconteceram no país, pandemia e coisa nada. E aqui a gente entrou numa acumulação. Quando o gráfico ele estabiliza e começa a formar esse tipo de modelos gráficos, onde topos, né, e fundos trabalham iguais, a gente chama na análise gráfica de acumulação, onde eles ficam batendo no topo, descendo, subindo e descendo, né? Aqui a gente houve um rompimento em março de 2022 muito forte, né? Tudo se indicava que nós ia trabalhar em queda no dólar, né? Eu tinha até feito uma especulação do dólar para ele cair abaixo dos 4,40 centavos, né? Aqui a gente bateu em cima de uma média móvel. Quando tem média móvel de 200 dias assim, gráfico, a gente está no gráfico semanal, é muito importante. Repare que no período de anos para trás, vamos botar aqui, desde 2015, toda vez que o gráfico do dólar bateu nessa média móvel de 200 dias, ele retornou para cima. Ele bateu para trás aqui, o gráfico não está mostrando, mas aqui em 2017 ele bateu na média móvel, 2018 ele bateu na média móvel, e aqui quando a gente teve uma ascensão, uma desvalorização do nosso dólar, ele foi tão forte que ele não buscou mais a média móvel por um período de anos. Desde 2018 ele foi retornar em 2022. Tá? É um gap muito comprido, tá? Para ele poder romper essa média móvel. A gente está falando de 18 a 22, 1, 2, 3, 4 anos. E aqui ele retornou em 2022 na nossa média móvel. Quando se tratava de acumulação, o que seria propício aqui? Ele fazer a distribuição de valores aqui, independente do que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Que a análise gráfica ele distribuiria o valor aqui e dava continuidade para a alta, né? O que aconteceu? Por alguns momentos o Brasil ele ficou entre destaque dos países emergentes dos outros países, né? Então a gente conseguiu ter uma valorização da nossa moeda. E ele rompeu essa lateralização para baixo. Só que repare aqui que foi um falso rompimento. Ele bateu na média móvel significativa de décadas e retornou para alta, entrando novamente nesse campo aqui, que é a nossa lateralização, onde está acontecendo os negócios atualmente, certo? O que eu vejo no dólar? Eu vejo que ele está nessa tendência de queda, apenas fazendo uma correção do movimento para alta, né? A gente tem fortíssimos indícios aqui, que é gráficos semanais esses, tá? Cada candle desse aqui representa uma semana, cada vela dessa. Então a gente tem fortíssimos indícios. Desde maio a gente está em alta, né? A gente teve um gap significativo aqui de maio para junho, né? Muito importante, se caracteriza forte, força compradora, e a gente está tendo essa correção agora. Eu não vejo o dólar trabalhando em queda nos próximos meses, né? Eu vejo dois suportes importantíssimos para ele aqui, que eu já vou te dizer. O que pode acontecer? Lembrando que é previsibilidade, né? Eu vejo duas regiões importantes para ele chegar até o fim dessa tendência de baixa dele. Eu vejo essa região de 5,17, né? 5,17 a 5,18 é a região que ele pode bater
agora e retornar para alta, né? Região dos 5,17 a 5,18, certo? Essa região aqui é importantíssima para ele. E se ele ocasionado ele romper essa região, eu tenho mais um suporte significativo para ele, que é na casa dos R$ 5, tá certo? Na casa dos R$ 5 eu vejo também um suporte significativo para ele. Lembrando que é previsibilidade, se ele romper essa região de 5,17 a 5,18, ele pode chegar a R$ 5, tá certo? Mas eu vejo o dólar como uma correção, essa tendência de queda dele. Pelo fato que a gente já entrou nas negociações aqui de lateralidade, que a gente está nela desde 2020. Ele não teve força suficiente para dar continuidade para baixo. Tá? Quando a gente rompe uma lateralização dessa, o mínimo que acontece é da gente fazer um avanço de pelo menos o tamanho dela. Né? O que poderia acontecer aqui? Ele teria que chegar pelo menos nessa região aqui, dos 4,22, né? Depois dele ter rompido para queda. E ele não conseguiu. Ele perdeu a força no meio do caminho, tá certo? E aqui a gente vê uma correção, uma tendência de alta. Por que eu vejo uma tendência de alta? Tá certo que vai agora tem os próximos aumento de juros, aumento de Selic, aumento de commodities, que influencia a queda do dólar, né, a valorização do nosso real. Mas, por outro lado, a gente está numa estabilidade política muito grande. Né? E os outros países emergentes também estão aumentando os juros, ficando tão atrativo como o Brasil. Então, aqui eu vejo o seguinte, essa tendência de queda dele com uma retração para dar continuidade na alta, ou nessa região dos 5,17 a 5,18, ou nessa região dos R$ 5,03. Tá? Essas duas regiões eu vejo ele parando por aqui. Lembrando que a previsibilidade a gente não consegue prever, né, o futuro, mas o que o gráfico indica é esses dois pontos aqui, tá certo?